Boa noite a todos. A paz de Jesus. Boa noite a vocês que nos acompanham em casa, pelo Face da paróquia. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos ilumine. O Senhor já está agindo no nosso meio. O Senhor já está falando conosco nessa noite. Deus já começou a agir no seu coração, no meu coração, no coração de todos aqueles que nos acompanham em casa. A sua casa, irmão, também é um grupo de oração hoje. Quando você liga o seu celular e reza conosco, a sua casa também é uma casa de oração. Amém? Para quem não me conhece, aqui todos me conhecem, às vezes de casa alguém não me conhece, meu nome é Beth, participo desse grupo de oração já há mais de 20 anos e com a graça de Deus estamos aqui, nesse tempo difícil, né? Mas os filhos de Deus são preparados para tempos difíceis, né? E nós nos apegamos ao que? Ao poder do nosso Deus, nos apegamos à nossa fé, né? Nessa novena das mãos ensanguentadas de Jesus, estamos no segundo passo. O primeiro passo é a fé, o segundo passo é a humildade, né? E eu gostaria já, antes de pegarmos a palavra de Deus, de trazer duas pessoas, não são pessoas, mas alguém para a gente olhar, duas histórias, para que a gente possa olhar e entender o que é humildade. Muitas vezes nós não temos uma compreensão exata do que o Senhor quer falar para nós do que é humildade. Houve uma grande rebelião no céu. Lúcifer, que era um anjo escolhido do Senhor, um anjo de luz, se rebelou contra Deus. Ele era o escolhido e estava diante de Deus. E um dia ele se rebelou contra Deus porque a soberba tomou conta do coração dele e ele queria ser como Deus. E ele seduziu alguns dos anjos que estavam ali para se rebelar contra Deus, porque queria ser como Deus. E nessa batalha, levantou-se Miguel, o arcanjo Miguel. Se levantou para lutar contra Lúcifer e aqueles que estavam do lado dele. E como que Miguel lutou? Miguel se levantou e disse: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se Lúcifer se levantou pela soberba porque queria ser como Deus, São Miguel Arcanjo se levanta nessa luta ali tomando posse dessa humildade para dizer: quem como Deus? Ninguém como Deus. Ou seja, não tem ninguém maior do que Deus. Então, na soberba de Lúcifer, veio a humildade de Miguel para vencer essa batalha. E um outro olhar nosso para entendermos o que é humildade é quando nós olhamos para Nossa Senhora. Aquela que disse: faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Então, quando nós falamos em humildade eu me reconheço pequena diante da grandeza do meu Deus. Eu me reconheço humilde diante da grandeza do meu Deus. É quando eu me coloco no meu lugar e eu coloco Deus no lugar que lhe é devido. Eu coloco Deus no lugar que lhe é devido. Então, vamos falar de humildade, olhando para Deus como Deus, colocando Ele no lugar dele na nossa vida e nos colocando também no lugar que Ele escolheu para nós. E se falamos de humildade e olhamos para Nossa Senhora, ela esteve no lugar que Deus escolheu para ela. Ela fez a vontade de Deus. Diante de uma grande missão, aquela serva pequena disse sim a Deus. Isso é ser humilde. Você tem estado no lugar que Deus preparou para você? Você tem dito sim para a missão que Deus confiou a você? Você tem tomado posse daquilo que Deus preparou para você e está dando frutos? Ser humilde é se colocar no seu lugar, deixar Deus ser Deus na sua vida e da sua missão possa vir muitos frutos. Amém?
Então vamos pegar a palavra de Deus, que é aquela que nos dá força, né? A palavra é que nos sustenta, que nos dá força para a gente continuar. João, capítulo 13. Essa semana a gente está em Marcos, Lucas, João 13, tudo é 13. Nós temos a projeção do Evangelho. E como os versículos são picados, né? Eu vou preferir fazer com vocês a leitura na projeção, porque assim fica mais fácil da gente compreender. Porque são versículos... O Senhor esteja conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los. Sabeis o que vos fiz? Se eu, vosso mestre Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós nos propomos a fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, essa novena poderosa, que há tanto tempo, né, nós fazemos na nossa comunidade, no Brasil todo, a gente vê quantas curas e milagres. Então essa palavra de João, ela embasa toda essa, ela é o início de toda essa novena, porque vai dizer, né, que o Pai tudo lhe dera nas mãos. Então nós rezamos a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, ou seja, o Pai colocou tudo nas mãos de Jesus, está nas mãos dele, né? Quando nós suplicamos o poder das mãos de Jesus, é porque o Pai, Deus Pai, deu a Jesus todo esse poder. A palavra de Deus vai nos trazer um cenário muito atual. Vou descrever esse cenário para vocês e talvez vocês se identifiquem com esse cenário. Talvez vocês se identifiquem com esse momento em que a palavra nos trouxe, né? Aquela era uma noite decisiva, era a última noite de Jesus. Existia um clima de forte emoção. Existia um clima incomum, um clima diferente. E nesse clima, muitos sentimentos e muitas emoções. Existia toda uma expectativa, né? Que era uma noite, um jantar, era uma noite de reunião de Jesus e os seus discípulos, mas existia um clima de medo, existia um clima de angústia, existia um clima de apreensão, existia um clima de expectativa do que viria. Então, muitos sentimentos e muitas emoções estavam presentes ali naquela noite, né? Era uma noite diferente, era um tempo diferente. De todos os momentos que Jesus esteve com os seus discípulos, aquela noite era uma noite diferente. Os discípulos sentiam isso. E estavam naquela expectativa do que poderia acontecer naquela noite. E Jesus, tomando toda a cena, ele é aquele que vai à frente. Ele é aquele que dirige tudo o que está acontecendo ali. Jesus tem uma atitude. Jesus toma uma atitude naquela noite que iria chocar todos os que estavam ali presentes. Jesus toma uma atitude que confundiu todos os que estavam ali presentes, porque eles não entenderam a atitude de Jesus.
Não entenderam a ponto de, chegando no final de tudo aquilo que o Senhor conduziu, ele disse: vocês viram o que eu fiz? Façais o mesmo. Façais o mesmo. Então o Senhor Jesus tomou essa decisão, e essa decisão assustou aqueles que estavam ali, os seus discípulos. Por quê? Porque para eles não era comum, eles ficaram perplexos, né? Por quê? Porque Jesus se levanta, silenciosamente Jesus se levanta. Imagina quando Jesus se levanta, os pensamentos dos discípulos. Você pode imaginar o que deve ter passado pela cabeça dos discípulos, enquanto Jesus ia fazendo toda aquela cena acontecer? Por quê? Porque só lavava os pés do seu Senhor, ou das outras pessoas, ou dos convidados, o último do último dos escravos. Não era um escravo comum que lavava os pés, mas era o menor de todos os escravos, que lavava os pés dos convidados, que lavava os pés do Senhor. Então imagina a confusão de sentimentos, de emoções, de pensamentos que passou pela cabeça dos discípulos, de não estarem entendendo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, hoje também acontece isso conosco. Muitas situações que nós vivemos, nós não entendemos e nós não compreendemos. O Senhor está falando conosco no nosso dia a dia. O Senhor está falando conosco no nosso tempo. O Senhor está falando conosco no hoje da nossa vida. E muitas vezes nós também não estamos entendendo. Nós também não estamos compreendendo o que o Senhor quer nos revelar. O que o Senhor quer com tudo isso? O que está acontecendo na nossa vida? Muitas vezes nós não entendemos, e somente confiando no Senhor, somente olhando para Jesus e seguindo os passos dele, fazendo o que ele fez, é que nós vamos poder compreender toda a grandeza e toda a graça de Deus na nossa vida. No final de tudo, Jesus fala: eu dei-vos o exemplo, como eu fiz, fazei-vos também. Ou seja, nos momentos da nossa vida, no hoje, no presente da nossa história, da nossa vida, o que nós devemos fazer? Olhar para Jesus. Você está com desespero? Olhe para Jesus. Você está confuso? Olhe para Jesus. Você está angustiado? Olhe para Jesus. Você não sabe o que fazer? Olhe para Jesus. E faça o que Ele nos ensinou. Porque Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós falamos em humildade, o maior exemplo de humildade é Jesus. O maior exemplo de humildade é Jesus. Então, se falamos de humildade, né, é o Senhor que nos ensina. E naquela noite, eu quero destacar 3 pontos toda essa ação de Jesus. 3 pontos. Primeiro, Jesus se levanta. Segundo, Jesus tira as suas vestes e coloca uma toalha. Se cinge com uma toalha. Terceiro, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Para nos mostrar o quê? Que Jesus, ele sabia, né? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei por tudo que eu vou passar. Ele sabia que saindo dali, ele já iria para o Horto das Oliveiras. Ele já seria entregue. Então toda a tensão daquele momento Jesus poderia estar vivendo. Ele estava naquela expectativa que a hora dele tinha chegado. Ele mesmo disse: eu vim para essa hora. Ele sabia que a hora dele estava chegando. E como que ele reúne os seus para um jantar? Por que ele fez isso? Então Jesus se levanta, ele não ficou prostrado, mesmo sabendo que iria encontrar uma situação difícil.
Muitas vezes, irmãos, o medo nos paralisa. Muitas vezes o medo nos deixa prostrados, porque a gente não sabe se a gente vai ter forças para suportar. Diante de uma situação difícil, a gente fica paralisado, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei que atitude tomar. Eu não sei que decisão tomar. E quantas vezes na nossa vida é assim também. Mas o Senhor quer nos dizer que eu não sei o problema que você está passando, eu não sei a situação que você está enfrentando, mas todos nós estamos enfrentando situações difíceis. Todos nós vivemos tempos angustiantes. Todos nós vivemos tempos de aflição, tempo que nos assusta, tempo que nos choca, como nunca houve antes. E o que Jesus vai dizer para nós essa noite? Levanta, levanta, levanta da sua prostração, levanta do seu medo, levanta da onde você está. Porque se a gente ficar paralisado, o medo nos paralisa, irmãos. O medo não nos deixa ter atitude. O medo normal, o medo natural nos ajuda e nos protege, sim. Mas chega um ponto que nós temos tanto medo do que pode acontecer, do que vai acontecer e que nós podemos passar, que isso nos paralisa, isso nos deixa doentes. Quantos de nós estamos enfermos nas nossas emoções, enfermos nos nossos pensamentos, no nosso próprio corpo? Por quê? Porque a gente está com muito medo, e esse medo tem refletido nas nossas vidas, esse medo tem refletido na nossa saúde, esse medo tem refletido em nós. Então é o que o Senhor nos fala: levanta, levanta daí onde você está, começa a agir. E depois Jesus faz o que? Ele tira o manto, ele tira a túnica e ele coloca uma toalha para poder fazer o serviço, ou seja, ele vai servir. O Senhor é aquele que serve. E muitas vezes os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Jesus, né? Nós queremos ser servidos, como a própria Sandra disse no começo da oração. O grupo de oração vai rezar para você? Sim, vai. Eu vou rezar para você se você me pedir. Se você não me pedir, eu souber que você precisa de oração, eu também vou estar rezando por você. A igreja reza por nós. A cada Santa Missa nós temos a intenção, e nós rezamos uns pelos outros. Mas você também precisa rezar para você. Você também precisa fazer a sua parte. Então muitas vezes nós queremos apenas ser servidos. Nós não queremos nos colocar como aqueles que servem, como aqueles que fazem. Porque se você estiver parado, prostrado, sentado, com o seu medo te paralisando, você não vai servir o outro. Você está ali com tanto medo que alguém está do teu lado, precisando de você, precisando de uma palavra, precisando de um olhar seu, precisando de um contato seu, e você não vai estar vendo quem está ali do teu lado, te pedindo socorro, clamando porque quer que alguém possa ajudá-lo. Então, irmãos, nós que servimos a Deus, precisamos servir o irmão. Muitas vezes é fácil dizer que eu sirvo a Deus, mas eu quero servir a Deus e não quero servir o irmão. E eu preciso servir o irmão, independente de quem ele seja, independente do que ele já viveu, do que ele esteja vivendo. Ele é meu irmão, ele é filho de Deus também. Então nesse momento não nos cabe julgamento, nesse momento não nos cabe, eu não preciso saber quem é o outro, mas eu tenho que ter um coração compadecido por ele. No momento em que nós vivemos da nossa vida hoje, é realmente tirar, essa túnica que nós colocamos sobre a nossa vida muitas vezes, de egoísmo, de soberba, de egocentrismo, de individualismo, de pensar só em mim, de saber que se eu estou bem, eu não quero saber se o outro está também. Nessa hora da nossa história, mais do que nunca, eu preciso ter pensamentos, sentimentos e ações de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus. E é isso que Deus quer de nós quando Ele fala de humildade. Muitas vezes nós achamos que humildade é aquela pessoa simples, que não fala nada, que abaixa a cabeça. Não, irmãos, humildade é quem faz a vontade de Deus.
É quem se coloca no caminho de Deus e serve o irmão. E vê a necessidade do irmão que precisa. E Jesus quis nos mostrar o quê? Que não nos cabe o individualismo nessa hora. Infelizmente, hoje nós precisamos estar nas nossas casas. Graças a Deus, nós temos toda a proteção de podermos estar aqui na igreja. Graças a Deus. Mas mesmo estando na igreja, você está longe do seu irmão. Você hoje não pode dar um abraço, não pode dar paz de Jesus, não pode cumprimentar. Coisa que para nós era algo muito, importante. A gente está longe da nossa família. Nós estamos longe, dos nossos. Nós não podemos mais nos reunir. Essa é a nossa realidade, assim, essa a nossa realidade. Nós devemos seguir tudo que nos for pedido. Mas eu posso olhar para o outro, eu posso ligar para o outro, eu posso mandar uma mensagem para o outro, eu posso mandar algo que ele esteja precisando. Então eu estar longe presencialmente não quer dizer que eu não possa estar com o meu coração junto com o outro, rezando com ele, acudindo ele nas necessidades dele. Então não podemos deixar que esse tempo da nossa vida nos afaste mais dos nossos irmãos. Não permita isso. Não use o distanciamento social para afastar o teu coração daquele que precisa. Presencialmente você não pode estar com ele, mas você pode estar, a tua vida pode estar lá junto com ele, o teu coração pode estar lá. Você tem instrumentos e você tem como saber se o irmão precisa de você, de mandar uma mensagem para ele, de socorrê-lo quando ele é de uma necessidade. Não vamos usar essa desculpa hoje não, porque isso não serve para nós. Vamos sim nos distanciar presencialmente, porque isso hoje também é amor. Quando eu uso da minha responsabilidade de sair e colocar uma máscara, quando eu sou responsável de estar no distanciamento social, quando eu sou responsável por seguir todos os protocolos, isso demonstra amor pelo irmão. Isso demonstra cuidado pelo irmão. Isso demonstra respeito pelo irmão. Isso é ser cristão. Porque um cristão que não se preocupa com o outro, um cristão que não toma os cuidados que lhe é devido, ele não está amando o outro, ele não está preocupado com o outro. Então servir o outro é também ver a necessidade do outro. E por fim, o ápice de todo esse evangelho é o quê? Jesus se abaixa da sua condição e lava os pés dos discípulos. Jesus, que é um Deus supremo, desceu dos céus e foi capaz de se abaixar, de se rebaixar, de se colocar ali, na minha fraqueza, na sua fraqueza, como nós devemos nos colocar junto com o irmão no momento de fraqueza dele. No momento de fraqueza dele. Se você for atender alguém, se você for conversar com alguém, se você for socorrer alguém, quando você estiver perto de alguém, se coloca na posição dele. Não se coloca acima dele. Não posso chegar perto, eu estou sem máscara. Se coloca na posição dele. Muitas vezes o irmão está lá embaixo, está derrubado, e nós queremos ajudá-lo como? No nosso pedestal, na nossa soberba, no nosso eu sou. Não, desce lá na dor do teu irmão, ajuda ele lá na fraqueza dele, ajuda ele lá na necessidade dele. Isso é que é lavar os pés. A gente lava o pé de quem a gente ama. E Jesus lavou os pés dos discípulos, porque Jesus amava cada um deles. E naquela hora, Jesus não estava preocupado com o que ele viria a viver daqui a poucos minutos. Mas Jesus estava preocupado naquele momento presente. Que ele precisava deixar esse ensinamento para os discípulos. Que ele precisava deixar esse amor. Ele viveu o presente. E quantos de nós já estamos vivendo o futuro? E a gente não sabe nem se ele vai chegar. Quanto de nós vive uma ansiedade tão grande, que a gente esquece do hoje, quer viver o amanhã. Está preocupado com o amanhã,
A nossa cabeça está no amanhã. E a gente esquece de viver o hoje, de olhar quem está aqui do nosso lado. Quem está precisando de nós. E Jesus fez isso. Jesus se doou por amor. E quando você lava os pés do seu irmão, você também está demonstrando o amor por ele. Lavar os pés do outro é curar o outro. Lavar os pés, Jesus lavou os pés de Pedro. E Jesus curou o coração de Pedro. Então, quando você lava o pé de um irmão seu, você está curando as feridas desse irmão. Lavar os pés é amar o irmão. Lavar os pés é servir o irmão. Lavar os pés é entender a situação de vida do irmão. A situação que ele está vivendo agora. Por que ele está vivendo isso? Eu lavo os pés quando eu paro diante do meu irmão e entendo a fraqueza dele. E entendo o pecado dele. E o ajudo a sair dessa situação. O ajudo a sair dessa condição. Então, para nós, hoje, nessa noite, nesse tempo de graça, viver a humildade é deixar Deus ser Deus na sua vida. Viver a humildade é fazer a vontade de Deus na sua vida. Somos comunidade, comunidade cristã. Comunidade cristã, ninguém vive só. Nós vivemos uns pelos outros. E só pode amar quem se sente amado. Eu quero fechar essa palavra dessa noite dizendo e repetindo essa frase para você. Para que você leve no coração, né, o que realmente é a humildade. Fazer a vontade de Deus e servir os irmãos. Mas como que eu faço a vontade de Deus? Eu permito que Deus me ame primeiro, para me poder amar o meu irmão. Eu não vou conseguir amar o meu irmão se primeiramente eu não me sentir amada por Deus. Se primeiramente eu não me sentir escolhida por Deus. Se primeiramente eu não permitir que Deus lave os meus pés. Que Deus lave os meus pés. E quando Jesus e Deus lavar os meus pés, nesse momento vai cair toda a minha prepotência, toda a minha arrogância, todo o meu egoísmo. Vai cair todo o meu julgamento. Vai cair todo o meu individualismo. E quando o Senhor secar os meus pés e me abraçar, eu vou saber que eu estou pronta para servir o meu irmão. Eu vou saber que eu estou pronta para poder fazer a vontade de Deus na minha vida. E eu convido você nessa noite. Coloca a mão no seu coração ou da maneira que você se sentir melhor. Mas eu quero que você se sinta amado e escolhido pelo Senhor. Eu quero que nesse momento você se coloque nessa mesa da última ceia. Como escolhidos para participar desse momento com o Senhor, desse momento de graça, desse momento de cura, desse momento de restauração. Qual é a graça que você precisa? Qual é a restauração que o Senhor precisa fazer na sua vida, no seu coração? O Senhor te escolheu para estar aqui. Você que está em casa também, você é escolhido do Senhor. Deixa Deus te amar. Deixa Deus te reconstituir como pessoa, como escolhido dele. Pequenos que tem o dom
Reconhece isso, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele me aperta. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Vem Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Oh Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pede isso pro Senhor. Lava, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Quero que você traga agora ao seu coração uma pessoa. Pense em alguém que você vai... Primeiro gesto que você vai fazer após sair dessa noite, que nós falamos de humildade. Alguém ou algo que você precisa fazer. Precisa ser hoje, mas pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas eu quero que você faça agora esse compromisso com você mesmo e com Deus. Que gesto você precisa fazer para o outro, que o Senhor te pede nessa noite, que o Senhor coloca no seu coração nessa noite? Os pés de quem você precisa lavar? Os pés de quem você precisa lavar? Quem você está precisando amar? Quem é essa pessoa que você precisa se abaixar? E lavando os pés dela, você vai estar levando a ela toda a cura, toda a restauração que é necessário para a vida dela. Peça para o Senhor te dar forças. Às vezes é difícil isso que você vai precisar fazer, mas o Senhor pode te dar forças para isso. Vamos pedir que o Senhor mande o seu Espírito para nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós. A água do amor.
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. amém, amém.